Queridos irmãos, estaremos hoje dando continuidade às nossas exposições no Evangelho de Lucas. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 3. No mês de dezembro do ano passado, tivemos a oportunidade de estar expondo os 2 primeiros capítulos de Lucas. E agora, a partir do mês passado, da semana passada, estivemos caminhando aí a partir do capítulo 3. E é desejo do pastor, quem sabe, não é, pregar o Evangelho de Lucas, não é, em algum tempo, com a graça de Deus. Vamos caminhar então com o Evangelho de Lucas até o final de julho, quando em agosto, com a graça do bom Deus, teremos o mês voltado para missões e estaremos expondo então o livro de Jonas. Vamos abrir então em Lucas capítulo 3. Dando continuidade ao que nós ouvimos na semana passada, estaremos expondo hoje do versículo 15 ao 20 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 3, versículos do 15 ao 20. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, não seria ele porventura o próprio Cristo? Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, ó Deus, poder ler a Tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, poder estar aqui reunidos com esses irmãos e termos a liberdade, Senhor, para Te cultuar. Ó Deus, enquanto tantos estão sendo perseguidos, Senhor, por causa do Teu Evangelho, nós temos esta noite mais uma vez a alegria de achegar-se em Tua casa, trazido pela Tua boa mão, de abrir, Senhor, a Tua palavra, revelação de Deus para nós, e podermos ler, ó Deus, e desfrutar, Senhor, da aplicação do Teu Espírito, da manifestação poderosa do Teu Espírito sobre as nossas vidas, exortando-nos, admoestando-nos, ó Deus, advertindo-nos, mas também, ó Deus, restaurando-nos, proporcionando, ó Deus, uma palavra também de esperança, de ânimo, de recomeço. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a despeito das nossas limitações, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor, ó Deus, nutre-nos, Senhor, através, Deus, de momentos como esse, onde ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos nesse momento não ser como grande parte dos ouvintes de João Batista, pessoas que enganavam-se a si mesmas, achando que não precisavam, ó Deus, se arrepender dos seus pecados. Muito pelo contrário, que venhamos reconhecer a nossa pecaminosidade, que venhamos, ó Deus, reconhecer, Senhor, as nossas falhas, que venhamos, ó Deus, suplicar pelo Teu perdão sobre as nossas vidas,
e que esse seja um tempo, Senhor, para desfrutarmos de um verdadeiro avivamento em nosso meio. Avivamento esse marcado, ó Deus, pelo arrependimento, ó Deus, pelo reconhecimento do pecado, marcado, ó Deus, pela sede do Deus vivo e pela sua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, o evangelista Lucas já nos deixou de maneira muito clara, logo no capítulo 1, que o seu desejo era fazer uma pesquisa acurada dos fatos e proporcionar, como diz no versículo 3 do capítulo 1, uma investigação para enviar a Teófilo a respeito de Cristo, mostrando que Cristo realmente habitou no meio deles, e posteriormente, quando ele escreve também o livro de Atos, mostrar que depois da morte e ressurreição, a igreja não parou, que na verdade veio outro Consolador, a saber, o Espírito, e a história da igreja e do Evangelho continua de certa forma, diferente talvez de outros. Ele vai mostrar a infância, não somente de Jesus, mas também de João Batista. Mas não somente a infância, por assim dizer, vai mostrar desde o início, quando foi predito os seus nascimentos. Quando eles então nasceram, vai mostrar então, não é, no final do capítulo 2, no capítulo 1, que João passou a maioria da sua vida, então, praticamente toda no deserto, e que Jesus então aparece no cenário com cerca de 12 anos, ali indo para o templo, e depois já volta para ser batizado por João Batista. Então do capítulo 2 ao 3 nós temos um salto, por assim dizer, da infância para um outro bloco, onde dar início ao ministério. Mas o ministério de Cristo, antes de Lucas adentrar propriamente no ministério de Cristo, ele quer mostrar, porque ele já havia dito no capítulo 1, que havia um precursor, alguém que haveria de preparar o caminho para a chegada de Cristo. Nós vimos Zacarias cantando essas palavras, nós vimos na semana passada a preocupação de Lucas em mostrar esse início do ministério de João Batista, para depois então entrar no ministério de Cristo. Vamos nos relembrar algumas coisas que estudamos semana passada, para podermos então adentrar no nosso texto. Nós vimos no versículo 1 do capítulo 3, a preocupação de Lucas em contextualizar os seus ouvintes sobre a época na qual o evangelista, ou melhor, o profeta João Batista, não é, teve a palavra de Deus revelada ao seu coração. Quando veio a palavra de Deus a João Batista, o contexto político e religioso da época era terrível. Ele usa 7 personagens, 5 do meio político, 2 do meio religioso. Os 5 do meio político é para mostrar a devastação política, como havia corrupção, como o povo estava sendo assolado, devastado, não é, por esta opressão política que estava sobre a vida deles, agora sobre o Império Romano. Mas ele também está preocupado com a religiosidade, e mostra, por exemplo, ao citar Anás e Caifás como sumos sacerdotes, que algo estava acontecendo de errado. Porque só havia um sumo sacerdote. Por que 2? Porque um era de direito e o outro era de fato, ou seja, a condição religiosa naquele tempo também não era das melhores. Quando nós vemos que nesse momento veio a palavra de Deus para João Batista no deserto, e nós vemos que ele percorria na circunvizinhança do Jordão, pregando, e a palavra dele era uma palavra de arrependimento, porque ele pregava o batismo para o arrependimento. O que era isso? Era um batismo, irmãos, que era um selo, um símbolo de que aquelas pessoas que se achegavam ali verdadeiramente estavam arrependidas e reconheciam quão pecadores elas eram.
Ele chega a conclamar até mesmo os judeus, e por isso era algo tão terrível para eles, porque esta prática com os gentios já era feita. Porque eles batizavam os gentios para que então eles fossem limpos das suas imundícias, mas para um filho de Abraão, isso não podia. É quando nós vamos ver que Lucas vai fazer a citação de Isaías, mostrando: voz do que clama do deserto. Aquele homem então veio para preparar o caminho, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. João Batista, irmãos, era então o precursor, aquele que haveria de preparar o caminho para Cristo. Conforme falamos semana passada, poderíamos ter uma imagem, como era no passado, do mensageiro e de um rei. O rei, antes de chegar às cidades, ele enviava um mensageiro, e o mensageiro anunciava que o rei ia chegar, e então esses se preparavam para receber o rei. Eles pavimentavam as suas ruas, as suas estradas para as carruagens reais, eles arrumavam as suas cidades, eles preparavam as suas casas, porque o rei estava chegando. João Batista então, ele vai mostrar-se como sendo esse precursor de Cristo. Mas o estilo da pregação de João Batista, nós vimos que é muito diferente dos dias de hoje. Ele fala para aqueles ouvintes, referindo-se a eles como raça de víboras. Por quê? Porque João sabia, no deserto onde ele estava, que as serpentes, normalmente, elas tinham a capacidade de se esconder, de maneira que elas eram enganosas. Você poderia colocar a mão num arbusto sem saber se estava pegando em um galho ou em uma serpente. Então ele se refere aos seus ouvintes como sendo pessoas que estão enganando a elas mesmas, ao ponto de dizer: quem vos persuadiu, quem os induziu a pensar que vocês estão livres da ira vindoura? É porque vocês são filhos de Abraão? Deixe-me dizer o seguinte: o machado está posto à raiz. Ou seja, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser cortados. A pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, ao ponto dele dizer para os seus ouvintes: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês se dizem realmente arrependidos, onde estão os frutos dignos de arrependimento? É quando o público dele, pelo menos 3 públicos são descritos. Uma multidão que se achega até a ele e pergunta: João, o que nós vamos fazer? Nós vemos também que os publicanos se achegam a ele e os soldados, dizendo: João, diante da tua pregação, o que nós vamos fazer? E João desafia então aqueles: soldado, você que maltrata, você que rouba, você que não está satisfeito com o seu salário, passe a ser satisfeito com o seu salário, deixe de maltratar, deixe de roubar. Vocês publicanos, que por um acaso vivem a extorquir as pessoas, deixem de fazer tais coisas. Vocês da multidão, que tem 2 vestes, dá uma para quem não tem. Vocês que têm o que comer em abundância, reparte com o que não tem. Era um chamado a efetivamente viver aquilo que eles diziam crer. É quando, irmãos, adentramos no nossos versículos 15 ao 20. Depois dessa multidão, depois desses soldados, depois desses publicanos procurarem João Batista e perguntarem o que nós haveremos de fazer, e depois das respostas de João, João passa a dar um testemunho a respeito de Cristo Jesus. Por isso, o tema desta noite é esse. O tema dessa noite é esse, é o testemunho de João Batista a respeito de Cristo. E vamos dividir então os versículos do 15 ao 20 em 3 etapas. Primeiro nós vamos ver que vai existir um questionamento a respeito: não seria João Batista o Cristo? Depois nós iremos compreender a resposta de João Batista a esses questionamentos. E vamos ver, na verdade, que tipo de testemunho e até que ponto João Batista estava, disposto a sujeitar-se por causa do Evangelho e por causa de Cristo. Diante disso, o versículo 15 vai nos mostrar um questionamento.
Não seria João Batista, então, o Cristo, ou o próprio Cristo? Vamos ler versículo 15, o que diz, vamos lá? Estando Meus amados, nós temos outros textos, por exemplo, nós temos em Mateus 3, nós temos em Marcos capítulo 1, João capítulo 1, nós temos outros textos que vão falar a respeito, textos paralelos, a respeito do testemunho de João, a respeito de Cristo. No entanto, esta introdução é peculiar de Lucas, é única. É o único texto dos 4 que vai mostrar a ansiedade, ou melhor, a ansiosa expectativa que a pregação de João Batista causou em seus ouvintes. Sabe quando você escuta uma pregação, uma palavra, e você fica curioso para saber mais, ou preocupado, e às vezes você aborda o pastor e diz: pastor, eu quero ouvir falar mais sobre isso, o que é que está acontecendo, pastor? Eu quero aprender mais desse assunto. João Batista, a partir do momento que coloca o dedo na ferida dos seus ouvintes, os seus ouvintes são despertados, e começa a gerar uma expectativa em seus corações. Mas essa expectativa, irmãos, não é simplesmente deste momento. Pregação de João Batista. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver, irmãos, por exemplo, no capítulo 1, quando Zacarias canta, ou melhor, bem antes, Simeão, vamos lá, capítulo 1, nós vamos ver o cântico de Zacarias, dos versículos 76 ao 79, uma expectativa imanente da vinda de um Messias, quando ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Graça a estranhável misericórdia do nosso Senhor, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e à sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Havia uma expectativa da chegada do Messias. Vamos lá, no capítulo 2, versículos 25 e 26, o cântico de Simeão, versículos 25 e 26 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Houve este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E olha o que diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o quê? O Cristo, o Senhor. Versículo 38, profetiza Ana, diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, que todos, o quê? Que esperavam a redenção de Jerusalém. Na verdade, havia naquele contexto uma expectativa da chegada do Messias. Por isso, ao ouvirem a pregação de João Batista, e detalhe, segundo o texto, do versículo 1 ao 14, multidões estavam afluindo para o deserto. O que essas pessoas estavam indo fazer no deserto? Por que elas estavam indo para o deserto? Algo estava acontecendo no deserto. Um novo profeta, depois de 400 anos, estava falando da parte de Deus, e a palavra desse profeta era: arrependei-vos. Então, meus irmãos, nós vamos ver que a expectativa existia, ao ponto daquela multidão, como diz, está ansiosa e perguntando no íntimo dos seus corações uns aos outros sobre quem era João, e dizendo: peraí, não seria João o Cristo? É interessante, irmãos, porque esta expressão Cristo, nós vamos ver que é Christos, que é a palavra grega para ungido, mas a sua raiz hebraica de Machia ou Mexia é que vem a nossa tradução para o português de Messias, a ideia do ungido. Mas que pensamento é esse? O que é que eles pensavam ser esse ungido?
Porque diferente do que muitos pensam, a expressão Cristo é um título e não um sobrenome. Tem pessoas que, se você perguntar qual é o sobrenome de Jesus, elas vão dizer Cristo. Não, é um título. Cristo é um título dado. Cristo, então, era esta definição para o ungido de Deus. Mas a perspectiva messiânica estava enraizada. E o que era isso, pastor? Deixe-me dizer algo para vocês. É bem verdade que o que nós chamamos de proto-evangelho, a primeira fagulha do evangelho, das boas novas de alegria, dá-se logo após a queda de Adão e Eva. Adão e Eva peca contra Deus, e o que acontece? Jesus Cristo então, Deus então diz, olha, eis que virá da tua semente alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali gera uma referência a Cristo. Mas aqui em especial, o que está na mente dos israelitas, é a promessa feita a Davi. A promessa feita a Davi era de que da semente de Davi, a descendência de Davi, viria alguém que iria reconstruir a nação, viria alguém que iria restaurar o reino de Davi, que iria trazer paz para o mundo, que ia libertar Israel, pois o próprio Deus prometera a Davi que haveria da sua descendência aquele que viria para reinar eternamente. Então, dentro da mente e dos corações desses israelitas, depois de 400 anos, chega alguém falando como um profeta de Deus. O povo que já sofrera na mão dos herodianos, o povo que já sofrera na mão de outros povos, agora está na expectativa e ansiedade. Não seria João Batista o Cristo? Não seria aquele que vai vir para reinar? Seria ele? Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. Na visão deles, João Batista poderia ser esse libertador. E por isso surge esta questão aos nossos corações. Seria João Batista este homem? O próprio texto há de nos responder. Os versículos 16 e 17, nós vamos ver que João ele vai responder aos seus ouvintes. E ele vai nos mostrar de maneira muito clara, à luz da pergunta, seria João Batista o Cristo? Nós vamos ver que João Batista, ele não é o Cristo. João Batista vai deixar claro que ele não é o Messias prometido. Ele é apenas o precursor do Senhor. Vamos ler versículos 16 e 17, que diz assim, vamos lá? Disse: meus irmãos, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso. O que eu acho importante, quando trabalhamos com os evangelhos, é a extensão que os seus textos paralelos fornecem para a gente. Eu vou mostrar para você a riqueza do que está em João capítulo 1. Abre em João capítulo 1. Versículos do 19 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 1, 19 e 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Olha que interessante. Em Lucas nós não vemos esse momento, mas é exatamente nesse momento que Lucas então está se referindo àqueles que perguntavam se não era ele o Cristo. E João traz essa mensagem mais ampla para a gente quando diz o seguinte: ele confessou e não negou, confessou
eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele vai fazer uso de Isaías, dizendo: então lhe respondeu: eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista estava convicto de que ele era apenas aquele que viria preparar o caminho para Cristo, mas que ele, na verdade, não era o Cristo. Ele não era o Messias enviado, ele não era, o ungido de Deus como aquele povo tanto ansiava, não, de maneira nenhuma. Ele se coloca na condição de precursor de Cristo. E ele vai fazer aqui contrastes, e eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai mostrar, digamos assim, os frutos do seu ministério, ou aquilo que ele faz, e aquilo que Cristo vem fazer, aquilo que está ao seu alcance, e aquilo que está ao alcance do seu Senhor, aquilo que está, ao alcance do servo, e daquilo que está ao alcance do mestre. Por isso ele diz no versículo 16 de Lucas: eu, na verdade, vos batizo com água. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Na verdade, nós vimos no versículo 3, que João batizava aquelas pessoas e chamou o batismo para arrependimento. O batizar com água aqui mostrava o símbolo. Na verdade, mostrava aqui que a água era um símbolo de que você, provavelmente se arrependera dos seus pecados e veio aqui até o Jordão para ser batizado. Então, este sinal serve como testemunha para as pessoas que estão à sua volta de que você se arrependeu e que você agora foi, alvo dessa simbologia ao ser batizado pelas águas. João está dizendo: olha, o que eu posso fazer é isso, é fazer uso desse símbolo, pregar a vocês a respeito do arrependimento. Por isso eu batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ou seja, vocês pensam que eu sou poderoso, ou que tem alguma coisa de especial talvez em mim? Depois de 400 anos a palavra de Deus veio a mim ao deserto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vai vir alguém poderoso, mais poderoso do que eu, na qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Outros evangelhos falam de levar as suas sandálias, mas de fato, seja levar ou desatar as sandálias, o significado aqui é muito importante. Deixe-me dizer algo para vocês: as escolas rabínicas do passado, elas não cobravam dos seus alunos nada financeiro, por assim dizer. Havia o rabino tal, o mestre que dava aula, e então você queria seguir aquele mestre, e então o aluno, ele não pagava mensalidade para o mestre, ele iria servir o seu mestre. Mas mesmo esse serviço ao mestre, o desatar as sandálias, eles não faziam, porque isso era coisa de escravo, é coisa, o serviço mais, mais insignificante, mais sujo, mais baixo, por assim dizer, que alguém poderia fazer. Por isso, irmãos, o que João Batista tem em mente, olha, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso. Vocês pensam que eu sou Cristo? Eu não sou digno sequer de fazer o serviço de um escravo. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, ou de carregar as suas sandálias, porque eu estou aqui para refletir a luz dele. Eu estou aqui
para manifestar a glória dele. Por isso, tirem os olhos desse pregador, esqueçam este pregador. Eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que veio para pregar arrependimento, para que então vocês possam estar preparados para a vinda do Senhor. É quando, irmãos, João Batista diz, em contraste que ele batiza com água, Cristo é mais poderoso e faz o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, nós vemos aqui que enquanto João Batista fazia uso do símbolo, ou seja, da água, Cristo vem fazer uso do simbolizado, do Espírito. Porque a água era como simbolizasse que você tem realmente o Espírito, ou que você realmente se arrependeu, que realmente você é um regenerado, quem sabe. Mas enquanto João Batista trabalhava com o símbolo, Cristo vem com o simbolizado. Deixe-me dizer algo para vocês. A pessoa vai ser batizada aqui na igreja, passa por uma classe de preparação, aquela classe quase interminável, que o pessoal fica, pastor, e eu não vou ser batizado? Não, pastor, calma, rapaz, falta um pouquinho ainda, né? E a gente faz aquela classe, espreme o camarada, e o camarada, vamos lá ser batizado, e de repente vem, é batizado, faz a profissão de fé, que maravilha, e cresce dentro da igreja, e depois vira um ministro de louvor, e depois vai ter uma eleição dentro da igreja, e é eleito um presbítero, quem sabe. Mas no seu chamado para ser presbítero, ele tem uma vocação também pastoral, no sentido de ser um ministro da igreja presbiteriana, passa a fazer seminário, estuda, que maravilha, se torna pastor, e passa também a batizar outras pessoas. Mas quem garante que esse foi realmente batizado com o Espírito Santo de Deus? O contraste está no seguinte: Cristo vai fazer o que eu não posso fazer. O pastor pode batizar com a água, mas quem regenera o coração é Cristo. O pastor pode trabalhar com um símbolo, mas o simbolizado, o Espírito Santo de Deus, é soprado, como diz lá em João capítulo 3, em quem Ele quer e como quer. Por isso, querido irmão, o que João está querendo dizer, olha, Ele é mais poderoso do que eu, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida da igreja. Enquanto hoje pessoas podem sair desse Jordão como raça de víboras, enganando a si mesmas e até mesmo me enganando, deixe-me dizer algo para vocês: com Cristo não vai ser assim. Com Cristo não vai ser assim. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Existem, irmãos, várias propostas aqui, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Teólogos como Calvino vão dizer que aqui é uma representação, por exemplo, de um Espírito Santo como purificador, mostrando então uma obra da graça, porque o Espírito é quem purifica o homem, de maneira que aquela perspectiva que você ser batizado, não é, você vai ter ali os seus pecados lavados e remidos, não existe isso. Eu me lembro certa vez que não é, as pessoas debatem muito, batista, presbiteriano, bota nas águas, bota na cabeça. Nós recebemos os irmãos da igreja batista sem problema nenhum. E certo pastor, não é, dizia assim: olha, se você batizar a pessoa com água só até o joelho, está batizada? Ele dizia: não. Com água até, não é, o joelho, está batizado? Não. Até a cintura? Não. Até o ombro? Não. Até o nariz? Não. Se batizar da testa para baixo, está batizado? Não. Ele disse: por isso que o presbiteriano molha já a cabeça, para não ter problema para tudo isso. Apenas uma brincadeira para mostrar para vocês que a água é apenas o símbolo. Pode ser um tanque ou pode ser uma mão na cabeça.
não há eficácia para a salvação do homem. Ou o ladrão da cruz foi salvo? Foi sim. Mas vocês se lembram quando ele desceu, foi batizado e voltou para cima da cruz? Não, na minha Bíblia também não tem isso. Mas eu também me lembro de Eunuco e o Filipe. Quando ele tem um encontro com a palavra de Deus, ele é desafiado. Eu quero ser batizado. Eu tenho esse anseio pelo batismo. Eu não quero desprezar o batismo de jeito nenhum. É um meio de graça. É bênção de Deus para a sua vida. Mas o que João está contrastando é o símbolo e o simbolizado. É o que a água simboliza e o que o Espírito Santo faz. Por isso ele é mais poderoso. Porque ele vai então usar esse Espírito Santo para purificar, para redimir, para restaurar, irmãos, para purificar o coração de todo aquele que se arrepender e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por outro lado, lembremos de Atos capítulo 2. Peço para vocês abrirem. E eu vou mostrar para vocês como, de certa maneira, isso se cumpre em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, quando diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. O que nós vemos aqui em Lucas, de certa maneira, aponta para uma obra da graça, onde o Espírito Santo de Deus e o fogo, digamos assim, foi derramado ali no Pentecostes, cumprindo então esta palavra que Jesus Cristo é mais poderoso e ele haveria de batizar a sua igreja com o Espírito. Mas por outro lado, irmãos, quando essa expressão é usada, Espírito Santo e fogo, nós vamos ver que está inserido aqui não simplesmente uma obra da graça, de purificação, de restauração como ourives, não somente isso, mas pelo contrário, caminha muito junto aqui de maneira muito clara, esse fogo como uma referência à ira de Deus, ao juízo final. Nós vamos ver, por exemplo, 1 Tessalonicenses, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 7 ao 9, olha o que é que diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós vemos então que existe esse caráter nessas palavras, não simplesmente de uma obra purificadora da graça, mas sobre a vida dos ímpios, juízo, ira, castigo. Pastor, por que o senhor prediz essas palavras? Porque o senhor está lendo essas palavras e apontando para esse castigo? Será que o texto fala a respeito disso mesmo, pastor? Sim, irmãos. Nós temos predições, por exemplo, em Malaquias capítulo 3. Nós temos outras predições que apontam para o momento em que o Senhor Jesus virá e que sobre a vida
daquelas pessoas, então, haverá fogo, não para purificação, mas para condenação. Nós vemos então, irmãos, que o versículo 16 apresenta esse contraste. João vai dizer: eu não sou o Cristo, eu sou pequeno comparado a Ele, eu não sou quase ninguém comparado à grandeza dEle. Ele vai vir para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas lembrem-se que João já havia falado do machado na mão, João já havia chamado os seus ouvintes de raça de víboras, João estava exortando os seus ouvintes ao arrependimento. Por isso essa expressão fogo aponta não somente para isso, mas no versículo 17, ira, juízo, condenação. Lê mais uma vez comigo o versículo 17 que diz: a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua ira, recolher o trigo no seu celeiro. Querido, a imagem usada naquele tempo, havia uma maneira de separar o trigo e a palha. Costumeiramente, aquele povo, eles separavam uma área plana, e essa área plana era tirada todas as pedras dela, era molhada, bem batida, bem socada, para que ficasse quase que um chão bem duro, bem firme. E então ali eles lançavam o trigo, que vinha com palha, que vinha com sujeira, e ali eles colocavam animais, normalmente bois, que puxavam algumas pedras, que aquelas pedras esmigalhavam então aquele trigo, esmigalhavam então aquelas palhas. Era quando, irmãos, os homens que plantavam e trabalhavam com isso, vinham normalmente com uma pá, normalmente era uma pá com um estilo um garfo, com aqueles 4 dentes, que era colocado então sobre aquilo que era esmagado e lançado para o ar. Naquela região, de maio a setembro, havia ventos fortes vindos do Mediterrâneo. E era comum no final da tarde ter um clima bastante agradável, e no início da manhã. Então, eles pegavam este material e lançavam para o ar. Quando lançavam para o ar, o trigo, que era pesado, caía naquele solo. E a palha e a sujeira era soprada com o vento. Vem alguma coisa à sua mente? Abra no Salmo 1. Normalmente fala-se no Salmo 1, você se lembra logo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você se lembra, não é? Agora, você está lembrado do finalzinho também? Olha o que é que diz, versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? Perecerá. A figura que Lucas usa é uma figura que aponta para juízo. A partir do momento que a palha é soprada, e aqui são os ímpios, que os ímpios são soprados, o que é que acontece? Está reservado para eles um fogo que não se apaga. É condenação eterna para esses. Por isso esta referência de fogo, João está contrastando e dizendo: olha, eu venho aqui, eu exorto vocês,
eu chamo vocês ao arrependimento. E vocês podem até sair daqui brigado comigo, chateado, mas quem vai soprar vocês e vai separar realmente vai ser quem? Vai ser Cristo. Ele é mais poderoso do que eu. A sua pá Ele tem na mão para limpar completamente. A única vez que esta expressão grega é utilizada em todas as escrituras é aqui. Limpar completamente. É a ideia de que não vai se deixar vestígios algum. O que é que ele quer dizer com isso? Não vai ter como o quê? Como fugir. Não vai ter como a palha se esconder no meio do trigo. Não vai ter como o trigo querer pular fora e ir embora com a palha. Não. Não vai haver de maneira nenhuma falha nesse processo. Por isso, no dia que Ele vier, queridos irmãos, e aqui aponta para a segunda vinda de Cristo, Ele vai vir, e Ele vai vir então, não é, para julgar todos os homens, e Ele vai vir com sua pá. João Batista está dizendo, hoje eu não sei quem é quem, hoje eu não sei quantos aqui estão salvos e quantos aqui estão caminhando a passos largos para o inferno, não sei, mas Cristo sabe. E quando Ele voltar, Ele há de passar então a sua pá, e quando Ele passar a sua pá, querido, naquele grande dia, não vai sobrar vestígio algum, como diz Apocalipse, grande e pequeno, os mares vão devolver os seus mortos, não tem como fugir, a terra vai devolver os seus mortos, não há quem não há de comparecer nesse dia, por isso, vai ser completamente limpo, mas o trigo, como diz o texto, vai ser guardado no seu celeiro, ou seja, literalmente, um lugar onde as coisas são acumuladas. É para lá que os justos vão. Os justos vão ser guardados nos celeiros do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus, irmãos, porque apesar da palavra de João Batista ser uma palavra dura, nós vemos os respingos da graça de Deus sobre aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vemos então, irmãos, os versículos 16 e 17, João Batista dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou digno, Ele é mais poderoso, o que eu não posso fazer agora, Ele fará, como uma pá, Ele passará, o trigo vai ser guardado no celeiro, mas a palha vai ser soprada para um fogo inextinguível. É quando, irmãos, chegamos ao final do texto. E diferente de outros sermões, vocês viram que até agora o pastor pouco trabalhou com aplicações, porque eu vou deixar tudo para o final. Nos versículos 18 a 20, nós vamos ver que João, ao ser questionado se ele era o Cristo, ele vai mostrar, eu não sou. Então o que João é? Nós vamos ver que João é uma testemunha fiel do Evangelho. João é uma testemunha fiel de Cristo. Vamos ler versículos 18 a 20. Leamos. Assim, queridos irmãos, Lucas, ele continua dizendo que João continuou o seu ministério, e o ministério dele era caracterizado com a pregação do Evangelho. E essa pregação estava,
debaixo também de muitas exortações. Mas as pessoas tendem a pensar que exortação é, como eu posso dizer, é simplesmente exortar no sentido de pegar pesado, de brigar com seus ouvintes, fazer eles. Não. Nós vamos ver que esta expressão traz a ideia de aconselhar, de animar, de encorajar. O ministério de João era um ministério onde ele anunciava o Evangelho, ou seja, as boas novas de grande alegria. E as boas novas passam pelo arrependimento genuíno. Eu me impressiono, irmãos, com a fidelidade desse homem. Sabe por quê? Porque por bem menos, pastores e líderes da igreja, quando são então aplaudidos por homens, eles querem se gloriar. E eu me lembro de Salomão, quando diz em Eclesiastes, que mais vale a repreensão do sábio do que os aplausos dos tolos. João não deixou se levar por essa multidão. João continuou anunciando Cristo. João anunciou e continuou anunciando o Evangelho. E esse Evangelho está enraizado, irmãos, enraizado com o arrependimento. Pregadores que sobem aos púlpitos e não desafiam seus ouvintes a refletirem sobre sua caminhada como cristão e voltarem-se para Deus. É de se perguntar, irmãos, onde está o verdadeiro Evangelho? Diz o texto bíblico que as exortações eram tão grandes que até mesmo Herodes, o tetrarca, foi repreendido. E aqui é uma palavra dura mesmo, repreendido por João Batista. Deixe-me lembrar algo para vocês, atenção. Naquele período de 400 anos, de Malaquias a João Batista, o Velho Testamento terminou sob o domínio, dos persas. Depois, o domínio greco-macedônio assume. Nós vemos ao longo dessa caminhada, pessoas reinando sobre Israel. Até o momento que Herodes o Grande passa a reinar. E Herodes o Grande era de tremenda maldade, como nós vimos semana passada. Era um homem perverso, um homem doentio, um homem que amava o poder e matou filhos, matou esposa, matou sogra, matou um bocado de gente para não perder o poder. Mas quando ele morre, queridos, nós vemos que o reino, digamos assim, ali, a região de Israel é dividida em 4. Por isso a expressão tetrarca, que significa 1/4 parte. Quando Filipe vai dizer, quando Lucas vai dizer, que havia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tranconides, Lisânia, tetrarca de Abilene. Então, aquilo foi dividido, em 4 partes. Sendo que um dos filhos de Herodes, Arquelau, foi muito mal. E ele estava exatamente ali na região de Jerusalém. Os judeus se revoltam e dizem: nós não queremos Arquelau. É quando os romanos têm a ideia: vamos colocar o quê? Um governador romano. É quando Pôncio Pilatos passa a estar ali na região, de Judá, ali de Jerusalém, governando aquele povo. No entanto, esse Herodes que está falando não é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças no início. Esse Herodes aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas governava a região da Galileia. E o interessante é que João estava na região do Jordão. Ou seja, o que é que ele, que estava na Galileia, tem a ver com o ministério de João aqui nesta região? Porque João estava incomodado em falar de alguém que talvez estava tão distante dele, que não estava debaixo da sua jurisdição, por assim dizer. O que é que aconteceu entre esse Herodes Antipas,
para que João repreendesse ele. Irmãos, esse Herodes Antipas, o tetrarca, que é o mesmo que no tribunal de Jesus é levado até o Herodes, é esse Herodes aqui, ele foi repreendido por João por causa da sua esposa, da sua mulher, Heródias ou Herodias, como você queira chamar. Essa moça, ela era esposa do Herodes Filipe, que não governava uma região, mas morava em Roma, e era filho de Herodes o Grande. Estamos falando aqui de irmãos. E uma das visitas de Herodes Antipas a Roma, ele chega lá em Roma e acha bonita a irmã, né, a esposa do irmão, e simplesmente resolve tomar a esposa do irmão para ele. Mas detalhe, Herodias não era simplesmente cunhada dele, porque era filha de Aristóbulo, filho de Herodes o Grande. Em outras palavras, ela era sobrinha e cunhada. Ele então traz Herodias para morar com ele, com ela, mas ela exige algo: você vai ter que se separar da sua esposa. Até então ele estava casado com a filha do rei de Aretas. Ele então abandona a sua esposa para ficar com a sua cunhada e sobrinha. Em outras palavras, nós temos aqui um adultério e nós temos aqui um incesto. Duas coisas completamente condenadas pelas Escrituras. E João Batista não alisou. É o tetrarca, é o homem importante. O que é que ele é? E João repreendia ele. João repreendia ele, repreendia Herodias. Mas João, não é, tinha a favor dele o temor de Herodes. Porque nós vamos ver, por exemplo, em Marcos 6, chegar em casa você lê, lá em Marcos 6 você vai ver um testemunho, onde Herodes vai dizer assim, que Herodes não fazia nada com João, porque temia João, porque João não era um homem santo e piedoso. Vai dizer que a sua esposa, Herodias, fazia de tudo para que acontecesse alguma coisa com João. Então, ele vai mostrar que muitas outras maldades foram feitas. E aqui no versículo 20, depois de muitas repreensões, acrescentou sobre todas a de lançar João ao cárcere. Na verdade, irmãos, nós vamos ver que aqui é como se estivesse colocando um ponto final no ministério de João. Não é que Lucas não vai falar de João, ele vai. Mas aqui ele está encerrando o ministério ativo de João, dizendo: João foi preso, e ele começa a mostrar o ministério de Cristo. Nós vamos ver que cronologicamente João ainda vai batizar Jesus. Nós vamos pregar sobre isso depois. Mas aqui ele está mostrando ativamente o ministério de João teve um ponto final, porque João foi encarcerado, João foi preso. João foi colocado na fortaleza de Maqueiro, ao leste do Mar Morto, e ficou ali. E saiu dali então para ser decapitado, morto, e a sua cabeça servido para Herodias. Deixe-me contar como foi. Certo dia, houve uma festa no palácio, Marcos 6, vocês leem em casa. E essa festa que teve no palácio, a filha de Herodias dançou para Herodes Antipas. E Herodes Antipas ficou tão maravilhado que disse: jovem, me pede o que tu quiseres que eu vou te dar. Se tu quiseres a metade do meu reino, eu vou dar para você. A filha de Herodias vai até a mãe e diz: mãe, o que é que eu peço para Herodes? E a mãe diz, cheia de rancor e de veneno no seu coração: eu quero a cabeça de João Batista servido em um prato de prata e trazido aqui até a minha frente. Diz o texto bíblico no versículo 26 de Marcos 6 que Herodes se entristeceu.
mas ele mandou decapitar João Batista. E João Batista tem a sua cabeça levada. Um teólogo chamado Matthew Henry, ele disse que, presbiteriano do século XVIII, ele disse que provavelmente Herodias se deleitou com cada gota de sangue daquele homem, porque era tudo que ela queria. E aí você olha talvez para esse texto e diz: pastor, eu vou lhe ser sincero, não vale a pena ser uma testemunha fiel de Cristo. Não há sucesso algum no ministério de João, pastor. Nenhum. João Batista acabou o seu ministério, provavelmente com 30 anos de idade, encarcerado, decapitado. Será que vale a pena ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus? Eu quero, irmãos, à luz desse texto, tirar algumas lições para as nossas vidas, e que Deus possa estar aplicando essas verdades aos nossos corações, com poder, com graça. Talvez você escutou tudo isso essa noite e você se pergunta: sim, Senhor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Querido, nós vemos de maneira inicial que João Batista, ele se coloca em uma posição de humildade diante do seu Senhor. Ele reconhece as suas limitações, a sua pequenez, a sua fraqueza. E você só pode ser uma testemunha fiel de Cristo se reconhecer quão limitado e pecador você é, quão grandioso e poderoso é o Deus a quem nós servimos, quão limitados, tão fracos e tão trôpegos são os nossos passos e os nossos pés, comparado às firmezas dos passos do nosso Salvador. Quem nós somos? Talvez chegue momentos em sua vida que alguém queira lhe colocar num pedestal e lhe aplaudir, dizer que você é bom, que você é valoroso, que você humilhe-se diante de Deus. Reconheça a grandeza do seu Deus, a grandeza do seu Senhor. É tempo de nos humilharmos, é tempo de reconhecermos o quão miseráveis e pecadores nós somos e limitados. Querida igreja, é tempo de refletirmos sobre a grandeza do nosso Deus. E todas as vezes que o mundo quiser nos exaltar, que nós digamos: não, eu posso ser luz do mundo, mas eu não reflito uma luz própria. Eu reflito a luz de Cristo em minha vida e em meu coração. Você produz frutos tão bonitos, dignos de arrependimento. Produzo pela graça do nosso bom Deus. Mas você é tão piedoso, tão justo, tão íntegro. É graça, graça e graça. Mas você, pastor, ou você, irmão, Deus tem lhe dado tantas coisas, Deus tem feito tantas coisas na sua vida, você tem prosperado. É misericórdia, é graça, irmãos, é um favor imerecido, porque não merecemos nada. Mas Deus então envia o seu Filho unigênito para aplicar a obra que água nenhuma pode aplicar, para fazer a obra nesse coração que homem nenhum pode fazer, para transformar, como de João Batista, até mesmo pedras em corações, como diz Jeremias, corações de carne. Eu aspergirei sobre vós o meu espírito. Ele vai purificar vocês, Ele vai limpar vocês. Queridos, Cristo Jesus veio a esse mundo, e Ele é o Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o libertador. Por isso esta noite encha o seu coração de alegria e de temor,
Alegria, sabe por quê? Porque em Cristo nós somos libertos dos grilhões do pecado. Porque em Cristo não há cativeiro, não há morte, não há ruínas que permaneçam quando Ele nos chama da morte para a vida. Ele nos restaura, Ele coloca em nós um novo fôlego, Ele nos dá um caminho para trilhar debaixo da sua boa mão. Cristo é o nosso Salvador, o nosso Libertador, e Ele reina para todo sempre. Ele intercede pela sua igreja, Ele tem o seu povo debaixo dos seus braços, e nada, como diz Romanos 8, nos separará do amor de Cristo. Nada. Pastor, mas e anjos? E principados? E coisas do presente e do porvir? Irmão, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se por um lado Cristo proporciona esta alegria, por outro causa temor. Temor, irmãos, porque os ouvintes de João Batista estavam em uma condição onde havia uma mistura dentro deles que ele não sabia quem era quem. Alguns ele até aponta, raça de víboras, vocês são enganadores, estão pensando que estão enganando quem? Arrependei-vos. Eu não tenho como hoje sondar o coração de vocês. Eu não tenho como saber esta noite quem pertence ao Senhor Jesus aqui e quem não pertence. Não tenho, irmãos. Sou limitado. Mas Cristo Jesus, Ele sabe. Se você não pertence a Ele, arrependa-se dos seus pecados. Creia nele como o Senhor e Salvador da sua vida e você será salvo. Mas talvez você tenha vivido até como um crente, e você está lá no meio da plantação, e você está lá, e até um crente bonito, um crente que ora, um crente que vai para o culto de doutrina, um crente fiel na escola bíblica, maravilha. Mas um dia, e aí está o temor, ele há de passar como a sua pá, e quando ele jogar aquilo para cima, o vento vai soprar a palha para a perdição, mas o trigo que cair vai ser guardado no seu celeiro. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas irmãos, é tempo de se arrepender, e que em nome de Jesus você tenha a convicção de quando o Senhor Jesus chegar nos altos céus, e quando Ele vir com o seu fogo consumidor, você não será soprado como palha, mas ao mesmo tempo reconheça que esse mérito nunca esteve e nunca estará em você, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E por último, à luz do testemunho de João Batista a respeito de Cristo, você deve se perguntar: pastor, será que vale a pena ser uma testemunha fiel do Senhor? Eu não consigo contemplar talvez nenhum sucesso, nada. Eu vejo em João um homem que passou a sua vida no deserto, passando por lutas, sofrendo, comendo gafanhoto, andando com pele de camelo nas costas, coisa, mel. Morre com aproximadamente 30 anos, desenvolve seu ministério praticamente com cerca de 6 meses, há quem diga, e é preso, e depois de mais um tempo tem a sua cabeça degolada e serve como um troféu na mesa daqueles ímpios. E você olha assim e diz: pastor,
Será que vale a pena ser fiel a Deus? Um pastor chamado J.C. Riley, ele disse que nem sempre os servos de Deus receberão os seus galardões nesse mundo. Nem sempre, irmãos, nós desfrutaremos aqui neste mundo. Mas João, ele tinha uma coisa em sua mente. Ele preferia estar preso com a sua consciência livre do que livre com a sua consciência presa. Qual é o sucesso desse homem? Será que houve algum? Chegar em casa, você lê Lucas capítulo 7. Quando João Batista parece fraquejar e dizer: vão lá perguntar. Deixa eu ler pelo menos um versículo com vocês, Lucas 7. Versículo 28. Lucas manda perguntar se Jesus realmente era o Cristo. Você fica até assim: poxa, não foi ele que disse, eis o Cordeiro de Deus, ele é maior do que eu, mais poderoso, e agora ele parece estar duvidando. E aquela pergunta é feita no meio de uma multidão, dos seus discípulos, de um número bom de pessoas, e Cristo então diz: olha, avisa para João que os cegos estão voltando a enxergar, os paralíticos estão voltando a andar, endemoniados estão sendo libertos, vai lá dizer para ele. E naquele momento os seus ouvintes poderiam olhar assim e dizer: que ministério fraco esse de João, que homem fraco esse João, está preso e já está duvidando do Senhor. Sabe o que é que Cristo vai dizer a respeito de João, versículo 28? Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O sucesso do mundo não necessariamente é o que Cristo vê com os seus olhos. Vale ser uma testemunha fiel? Vale. Mesmo sofrendo, sendo perseguido, enfrentando lutas, sendo injuriado, caluniado, vale. Que o mundo, querido, atire as pedras em nós. Que o mundo nos leve para os cárceres, para as prisões. Que o mundo conclame a cabeça dos servos de Deus em pratos de prata. O que importa para o crente, lavado e remido pelo sangue de Cristo, é satisfazer o seu Senhor, é viver para a sua glória, é ser testemunha fiel daquele que lhe deu vida, daquele que lhe resgatou, daquele que operou a maior obra e fez o maior milagre no seu coração, e trazendo da morte para a vida. Por isso, olhe para as suas lutas, olhe para as suas adversidades, olhe para a sua caminhada e como tem sido difícil. A de João foi tão difícil e talvez mais dolorosa do que a sua. Eu não sei qual vai ser o seu fim, mas de uma coisa eu tenho certeza: se formos testemunhas fiéis do nosso Senhor, pode ter certeza que nos céus as nossas lágrimas serão enxugadas. Se você for uma testemunha fiel, lembre-se que no céu a sua alegria vai ser plena. Lembre-se que nos céus nós seremos, como diz a palavra de Deus, recompensados. Como certo pastor disse, quando João Batista e outros mártires estiverem congregados na presença do Senhor,
eles vão ter a certeza de que o céu há de indenizá-los por todo o sofrimento e por toda a dor. Por isso, irmãos, eu vos digo, diante de tudo isso que nós ouvimos, vale ser testemunha fiel de Jesus, porque Ele é o Cristo. E se Ele é o Cristo, temos que anunciá-lo como essa boa nova de grande alegria. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a caminhar, não olhando para as coisas que se veem, que são temporais e passageiras, mas para as coisas que não se veem, que são temporais, que são eternas. Vamos nos colocar em pé.